Graça e paz, meus irmãos e amigos, Shalom Adonai. Mais um dia e eu quero agradecer a Deus, meu irmão. Eu venho agradecer a Deus pela graça que Ele nos deu de viver um novo dia. Meu irmão, eu quero trazer uma mensagem aos irmãos e eu gostaria de compartilhar essa mensagem e pedir aos irmãos que, se Deus tocar nos vossos corações, que os irmãos compartilhem essa mensagem, curtam ali o meu canal do YouTube, ali, se possível, envie para os seus amigos, para que Deus venha abençoá-los também, e assim essa mensagem possa ser levada a cada um, em nome de Jesus. Daniel capítulo 1, versículo 8 em diante, a palavra do Senhor ela vai dizer assim, E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se não dei legumes a comer e água a beber. Então, se diante de ti a vossa aparência e a aparência dos jovens que comerem a porção do manjar do rei, e conforme o vires, te hajas com os teus servos. Meus irmãos, o livro de Daniel ele é um livro muito especial e é um livro que, se nós formos ler do seu capítulo 1 até o seu capítulo 12, tudo que tiver aqui nesse livro, meu irmão, ele é de um grande ensino. Ele é de um ensinamento especial. E nós vamos aqui começar no livro de Daniel, no seu capítulo 1, no seu versículo 1 também, que no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, ele vai até aquela cidade e ele toma Judá como a sítio, e ele leva esses 4 jovens cativos. Segunda Crônicas, capítulo 36, versículo 5, fala sobre esse rei. Era Jeoaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Segunda Reis também, capítulo 24, versículo 1, também fala sobre o rei Jeoaquim. Mas só que nós estamos aqui em Daniel, e quando nós vamos para o versículo 2 do 1º capítulo, nós vamos ler que Deus entregou Joaquim a Nabucodonosor, porque ele era tão mau que Deus permitiu que Nabucodonosor fosse até Judá e tomasse aquela cidade de sítio, e ali ele levasse os utensílios da casa de Deus para a terra de Siná, para que pudesse ali os utensílios serem colocados juntos aos tesouros do rei, junto aos tesouros dos outros deuses que o rei da Babilônia tinha. E quando o rei ele determina
que os jovens que foram levados de Judá a comer dos manjares que o rei permitia, 4 jovens não aceitaram: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Daniel, ele chega até o eunuco e ele fala: ó, deixa nós comermos somente legumes e beber somente água. O eunuco, ele falou: não posso, porque se eu fizer isso, o rei, ele vai me matar. Ele falou: não, então vamos fazer o seguinte, faz só um teste, por 10 dias. Durante 10 dias, eu e os meus amigos, nós vamos comer somente legumes e beber somente água. Se o meu semblante e o dos meus amigos forem piores do que aqueles que comerem dos manjares do rei, aí nós vamos comer junto com eles. Porque Daniel, ele conhecia Deus, meu irmão. Ele sabia que Deus não ia permitir que ele pegasse e se contaminasse, que ele pegasse e ficasse pior o seu semblante. E assim o eunuco permitiu. Aí nós vamos aqui no versículo 15, que diz assim, ó: e ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Observa, meu irmão, que passou-se os 10 dias. Eles estavam mais gordos, seus semblantes eram melhores. E durante 3 anos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles ficaram comendo o manjar, o legumes e a água, e bebendo água. Por que eles fizeram isso, meus irmãos? Porque a comida que o rei os estavam servindo, elas eram comidas adoradas a outros deuses. Todas as vezes que eles iam comer aquela comida, eles adoravam aquela comida a outros deuses. Eles forneciam aquela comida aos deuses da Babilônia. Então aquela comida, ela era adorada a eles. Então aí depois de adoração é que eles serviam. E aí é que está, meu irmão. Eles não queriam comer nada que era adorado a outro Deus, a não ser ao Deus de Israel. E durante esses 3 anos, esses jovens, eles não se contaminaram. O que Deus tem para mim e para a tua vida, meu irmão, é que nós temos que aprender a nos abdicarmos das iguarias deste mundo. Acabamos de passar por uma festividade da carne e me entristece muito ao ver igrejas participando dessa festividade. Eu vi um vídeo há pouco tempo de uma igreja no meio do carnaval adorando, e aí eles falavam: mas para Deus é melhor, para Deus é maravilhoso, participando da festa da carne. Será que Deus está feliz com isso, meu irmão? Aqui nós vamos ver que no capítulo 2 de Daniel, o rei, ele tem um sonho, e aquele sonho ele estava incomodando, perturbando o espírito daquele rei. E o rei, ele chama todos os adivinhadores da Babilônia, e os adivinhadores, eles não conseguiam adivinhar. E o rei, ele determinou que ele ia matar aqueles adivinhadores, e junto com eles iriam matar também Daniel, Ananias, Misael e Azarias, porque eles estavam ali junto com eles como astrólogos, como os magos, e eles tinham eles como isso. Só que quando chegou Daniel perante o rei, ele falou, versículo 17 do capítulo 2. Então Daniel foi para a sua casa, no capítulo 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque:
encarregado do rei, porque se apressa tanto o mandato da parte do rei. Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Daniel chega no rei e fala: espera aí, rei, não precisa matar ninguém agora não. Deixa somente um período para que eu e meus amigos possamos falar com Deus. No versículo 17, então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que lhe pedisse misericórdia ao Deus dos céus para este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O Deus dos meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber. Te pedimos porque não fizeste saber este assunto do rei. Então Deus, ele revela a Daniel o que o rei tinha sonhado. E o Daniel, ele vai até o rei e ele revela ao rei tudo aquilo que o rei tinha sonhado. E o rei, meu irmão, se alegra com Daniel. O rei, ele fica feliz com Daniel. Então, Nabucodonosor, ele chega e ele adora Daniel. Versículo 46 do capítulo 2. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou-lhe que fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. E respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar esse segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e deu-lhe muitos grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu o rei a Daniel o rei, e constituiu ele sobre os negócios da província, e também Sadraque, Mesaque e Abednego. Meus irmãos, Daniel, ele foi fiel para com Deus. Os seus amigos foram fiéis para com Deus. Não se contaminaram com as iguarias do rei. Não se contaminaram com as benfeitorias que o rei estava lhe oferecendo. Eles preferiram comer legumes. Eles preferiram beber água. Mas continuaram fiéis. O que o Senhor está nos mostrando através desta mensagem é que através da palavra de Deus, se nós formos fiéis ao Senhor, se nós formos fiéis à sua palavra, Deus vai nos honrar. Daniel, ele viveu 70 anos na Babilônia. Daniel teve que passar na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Azarias e Misael, tiveram que passar pela fornalha, mas eles não se contaminaram com as iguarias da Babilônia. Eles não se contaminaram com as benfeitorias que a Babilônia lhes oferecia. Então, meu irmão, está na hora de nós, como servos de Deus, servirmos a Deus em verdade, servirmos a Deus com retidão, com graça. Não permitirmos que a nossa casa venha receber as iguarias desse mundo. O que nós estamos vendo nos dias de hoje é que o capítulo 24 de Mateus, no seu versículo 12, a iniquidade prosperaria sobre a terra, e o povo pegaria e perderia as suas graças. Me perdoe por eu me enrolar, meu irmão, mas por amor de muitos a iniquidade se esfriaria. Mateus capítulo 24, versículo 12. Só que nós vamos ler o versículo 11, que diz o quê? Por causa de falsos adoradores
e falsos mestres. Está na hora de nós começarmos a servir a Deus e largarmos as iguarias desse mundo. Infelizmente, muitas igrejas estão trazendo o mundo para dentro delas e estão perdendo a graça de Deus. Eu gosto de falar, meu irmão, que há muitas igrejas cheias de pessoas, mas vazias do Espírito Santo. E há muitas igrejas vazias de pessoas, mas cheias do Espírito Santo, porque elas não estão se contaminando com o mundo. Que Deus venha nos guiar, meu irmão. Que Deus venha nos dar graça para que nós possamos servi-lo e não nos contaminarmos. Sadraque, Mesaque e Abednego, com seus nomes verdadeiros, Misael, Azarias e Ananias, junto com Daniel, foram fiéis para com Deus. E Deus foi fiel para com eles. Que nós sejamos fiéis a Deus, para que Ele possa ser fiel para conosco. E que a graça de Deus esteja sobre nós, meu irmão. Que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Que nós venhamos ser verdadeiros adoradores e venhamos ser obreiros aprovados do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja presente sobre a tua e a minha vida, sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus abençoe a sua vida. Shalom, graça e paz, meus irmãos.